Olá, tudo bem com você? Seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício. Nesse momento estamos iniciando o encontro número 11 da nossa catequese. Como vocês sabem, nós estamos no momento onde a gente intercala alguns vídeos sobre os livros da Bíblia e alguns vídeos sobre outros temas cristãos. Então estamos aqui no encontro 11. Vamos continuar falando do Antigo Testamento. Vocês recordam? 2 encontros para trás aí, se você não assistiu e você iniciou a Catequese em Cristo aqui por este vídeo, recomendo que você dê uma olhada desde o início da playlist, desde o início do nosso material, para você pegar toda a sequência, tá bom? Antigo Testamento, livros históricos. Então já passamos do Pentateuco, entramos nos livros históricos. No encontro anterior da Bíblia falamos sobre os livros deuteronomistas e hoje vamos falar sobre os livros cronistas, trazem crônicas. Então, os livros deuteronomistas foram 6 e agora a gente avança para falar da obra histórica cronista. Vamos lá? Então, cá estamos para que vocês recordem e reforcem o entendimento cristão, o entendimento bíblico cristão. Antigo Testamento é dividido em 4 grandes grupos de livros: Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Nós estamos aqui nos históricos, que são 16. Os históricos se subdividem em 4 outros subgrupos. Falamos dos deuteronomistas há 2 vídeos para trás. Agora vamos falar sobre a obra cronista. Depois ainda teremos midráshicos e livros dos 2 séculos antes de Cristo. Ok? Aqui apenas para recordar e reforçar. E o que é a obra histórica cronista? É um conjunto de livros do Antigo Testamento, dentro dos livros históricos, que nos traz 4 livros muito importantes, muito especiais. 1º e 2º Crônicas, e também os livros de Esdras e Neemias, que são livros que vão falar sobre o retorno dos judeus quando estavam exilados na Babilônia. Então esses 2 personagens, esses 2 grandes nomes do judaísmo, nomes das escrituras bíblicas, eles representam esse retorno, a volta dos judeus a Israel. E essa obra histórica ela apresenta um resumo da história da criação até 2º Reis. Olha só que interessante. Então, nós tivemos, tanto no Pentateuco como nas obras deuteronomistas, nós tivemos a criação, a formação do povo de Israel, o exílio no Egito, quando os hebreus foram prisioneiros por muitos séculos, depois eles foram libertos, liderados por Moisés, depois entrou a fase dos juízes, a fase dos reis, e tantas coisas aconteceram, profetas e tudo mais. E esses livros aqui, especialmente 1º e 2º Crônicas, eles vão fazer um grande resumo disso tudo. Claro, tecendo comentários, analisando, fazendo algumas orientações ao povo. Por que esses livros existem? Por que essas crônicas foram feitas? Porque naquele tempo, como todos nós sabemos, a escrita era algo muito difícil, não apenas de manter, como também de perpetuar, de fazer, de espalhar dentre as pessoas que buscavam as escrituras. Então, os autores desses séculos e séculos atrás, eles acabavam reescrevendo a história de uma maneira mais organizada, para que ela pudesse se perpetuar. Tanto é que hoje, muitos livros que estão na Bíblia, eles só estão na Bíblia pelos conhecimentos orais que foram sendo passados de geração em geração. Por isso que, em muitas épocas, crônicas eram muito necessárias. Elas traziam fatos orais ou escritos que acabaram se perdendo e eram sendo renovadas de tempos em tempos. Entendemos o que é a obra histórica cronista? É isso. E nós temos esses 4 livros maravilhosos, vamos falar de cada um deles a partir de agora. Como vocês sabem, temos também aqui a nossa grande tela, a nossa tabela bíblica para entender onde nós estamos. Minha câmera, você viu que saiu aí do lugar para vocês poderem enxergar. Estava bem em cima hoje, vocês viram? Então, olha só. Antigo Testamento, falamos já do Pentateuco, estamos nos históricos, já falamos dos deuteronomistas e agora estamos aqui nesse grupo, ó, obra histórica cronista. Nosso próximo vídeo bíblico, daqui 2 vídeos aí pra frente, vamos falar sobre a literatura midrástica. Já vou até dar um spoiler. Eu adoro esses 4 livros. A palavra midrástico, ela quer dizer exemplos, modelos de vida, né? A gente vai ver que ela vem lá do judaísmo como um tipo de estudo que eles praticavam, utilizando as experiências de vida das pessoas. São livros maravilhosos, mas vamos concentrar aqui, né? Vocês perceberam que eu, para sair de um assunto, é assim, né? Vamos lá, que Deus nos abençoe e Maria esteja sempre à frente. Vamos falar desses 4 livros então, começando aqui por 1º Crônicas.
Como o próprio nome diz, crônica é um escrito que relata e resume os acontecimentos. Isso é uma crônica. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, livros históricos, subgrupo cronista, o livro número 12 de 73. Primeiro Crônicas tem 29 capítulos, é um livro relativamente extenso, mas não é um livro cansativo. Aquelas pessoas que gostam muito de ler à noite, como eu gosto bastante, vão adorar ler Crônicas de noite, porque não é cansativo. É um resumo muito bem organizado. Ele traz pra gente vários elementos que a gente já leu anteriormente, mas de uma maneira talvez até mais didática. Por isso é um livro tão importante para o nosso conhecimento cristão. Ele faz um grande resumo abraâmico. Ele traz desde a criação, desde Abraão e seus descendentes, até o período de reis. Ele vai falando de muitas coisas importantes, com uma didática toda especial. Ele foi escrito com base em livros anteriores já conhecidos. Lembra que eu comentava com vocês? Naquele tempo, era muito difícil conseguir manter as escritas, especialmente pelo tipo de papel que usavam e também pelas tecnologias que não eram lá muito avançadas. Então se escrevia muito em couro, se escrevia muito em papiro e eram materiais que poderiam cair na perdição do esquecimento ou ser corroídos pelo tempo e tudo mais. Então esses livros eles acabavam gerando outros livros com base nos estudos. O foco da abordagem é espiritual e religioso. Então, Crônicas, ele traz todas essas informações, mas sempre levando os fiéis leitores a pensarem e refletirem sobre sua espiritualidade e sua religiosidade. Então, é um livro que reescrevia a história trazendo esses elementos. Olha, povo de Deus, vocês que estão aqui lendo Crônicas, tudo isso que aconteceu na nossa história de fé precisa ser trabalhado dentro do coração de vocês. Mais ou menos assim, por isso que Crônicas é um livro bem legal. Escrito por volta de 350 a.C., então olha aí, quase próximo do período dos Macabeus, que é mais ou menos ali de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente já tinha vários acontecimentos tendo sido passados muito tempo antes. Então, 350 a.C., tinha passado Abraão, tinha passado Moisés, tinha passado o tempo dos juízes, tinha passado Davi e Salomão, tinha passado dezenas e dezenas de reis, já tinha acontecido o exílio assírio, exílio babilônico, já estava aqui praticamente num período onde os gregos que dominavam a região. Então, é um livro que traz muita coisa importante para o nosso conhecimento. Mostra também como os levitas se esforçaram para preservar os preceitos ao longo do tempo. Como vocês sabem, vídeos para trás aí nós falamos sobre o Levítico, né? Lá no Pentateuco a gente tem um livro sobre os levitas. Levitas, uma das 12 tribos de Israel, e a tribo dos levitas era responsável pelas funções sacerdotais, religiosas. Então, esses levitas, de acordo também com Crônicas, eles se esforçaram muito ao longo desses séculos para manter a palavra, para manter as escrituras e as tradições religiosas judaicas. Uma das coisas que Crônicas nos apresenta de forma majestosa. Por isso que eu falo, é um livro que vale muito a pena uma grande dedicação para que você possa se aprofundar nele. Claro, não tirando a importância de todos os livros que passaram, mas Crônicas realmente faz um grande resumo de tudo. Então é como se você estivesse vendo a síntese, o trailer de tudo o que aconteceu. E ele, claro, tem aí a sua continuidade, como a gente pode ver aqui, ó, segundo Crônicas é uma continuação expressa de primeiro Crônicas, com foco ainda maior nos levitas. Primeiro Crônicas termina falando dos levitas e de todo o esforço que eles tiveram para manter a tradição, as escrituras, a religiosidade. E segundo Crônicas começa ainda falando disso, dando essa ênfase aos levitas. Apresenta também as proezas de Salomão, né, que a gente sabe que foi o filho sucessor de Davi, o segundo grande reinado da história de Israel. E Salomão, ele, por toda a sabedoria que veio de Deus até sua mente, até seu coração, ele conseguiu fazer grandes proezas, ele conseguiu elevar o reino de Israel a uma grande potência da época, não apenas em posses, em bens, mas em conhecimento, em tecnologias para a região. Por isso que Salomão, ele foi um rei e ainda hoje é considerado um dos grandes, se não o segundo ou terceiro maior rei de toda a história de Israel. E o livro Segundo Crônicas apresenta isso com detalhes também.
São 36 capítulos, é maior do que o livro anterior e é uma leitura tão gostosa quanto. Por quê? Porque você vai se fascinando naqueles entendimentos de livros que já passaram e que aqui eles vêm com uma síntese recheada de novas informações. Mesmo no caos, os levitas mantêm viva a tradição e a fé. Vocês estão percebendo que segundo Crônicas pega muito a função e a atividade que os levitas desenvolveram. Mostra também, já no final, o declínio de Israel e a possível divisão do reino. Lembra que eu comentava, e a gente falou em vídeos anteriores, que no período dos reis, o reino de Israel se dividiu em dois. Nós tivemos o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, Jerusalém e Samaria. Reis que descendem de Salomão, reis que descendem dos usurpadores, aqueles que tentaram roubar o trono. E a divisão aconteceu. Então aqui em 2 Crônicas ele volta a esses assuntos, ele traz esses assuntos de uma maneira bem didática. O que vocês acharam? 1 e 2 Crônicas, livros fantásticos e, como o próprio nome diz, apenas reforçando, são grandes resumos da história. Resumos maravilhosos que vale a pena cada letra, cada frase, cada versículo para que a gente aprofunde a nossa fé. E na obra cronista não são apenas esses 2 livros crônicas, nós temos ainda outros 2 muito importantes. Vou reforçar aqui o que eu falei alguns minutos atrás. Esdras e Neemias são 2 grandes nomes das escrituras judaicas, porque eles que participaram do retorno de Israel, do retorno do povo de Israel, dos israelitas, para Jerusalém, para a sua terra, quando eles foram exilados lá por Nabucodonosor na Babilônia. Então, se você conhece essa história já, ou se não conhece, busque conhecê-la profundamente, né? O exílio na Babilônia é um tema tão famoso, tão conhecido, tão falado nas Escrituras, que você pode se aprofundar. Esses 2 grandes homens de Deus auxiliaram no retorno, na repatriação das pessoas que estavam exiladas. E vocês vão ver que a gente tem aqui alguns elementos muito importantes desse período, porque você imagina, eles ficaram exilados por décadas na Babilônia. Então acabou que uma geração foi terminando e outra geração foi crescendo exilada. Então as relações que eles tinham com a religiosidade e com aquilo que se vivia na Babilônia começou a trazer muitos conflitos, muitas mudanças no dia a dia deles, né? Você imagina? Você passar 30, 40, 50 anos fora do seu lar, fora das suas práticas espirituais habituais e estando diariamente ali convivendo com pessoas de outras práticas religiosas, acaba virando uma bagunça na cabeça das pessoas, uma pressão muito grande. E esses 2 grandes homens ajudaram a reorganizar tudo isso. Onde estamos? Livros históricos, cronistas, falando agora de Esdras, o nosso livro número 14 do 73. Esdras foi um sumo sacerdote da tribo de Judá, de uma das 12 tribos de Israel. Para quem não sabe, até hoje os judeus ainda conhecem e sabem qual é a sua ascendência tribal. Sim, muito bem. Então, todos os judeus que têm as suas descendências, que têm os seus controles familiares de toda a linhagem da sua família, os judeus eles sabem se eles são da tribo de Benjamim, da tribo dos levitas, da tribo de Idã, de Neftali, de Judá. Muito bem. Então, Esdras foi um sumo sacerdote da tribo de Judá que vivia em exílio na Babilônia. Ele vivia lá. Eu, particularmente, não sei quantos anos ele tinha quando ele foi e quantos anos ele tinha quando ele voltou. Eu realmente não sei. Não sei nem se ele nasceu no período do exílio. Não sei dizer isso para vocês, porque o livro não traz isso. Mas há alguns escritos paralelos que falam da vida dele. E aí dão algumas dicas, mas eu não trago elas aqui porque eu não sei se elas são corretas, ok? É um livro relativamente pequeno, ele tem 10 capítulos e ele narra parte da reorganização judaica pós-exílio babilônico. Então, o exílio acabou. Nabucodonosor invade Israel, leva o povo para lá, assume a responsabilidade de Jerusalém, passam-se todos esses anos, ali 40, 50 anos, e esse povo regressa à sua terra. Esdras narra parte dessa reorganização. Revela dificuldades na fase do repatriamento. Você imagina quantas dificuldades eles tiveram? Passaram décadas fora do seu lar e tem agora que voltar para uma rotina sem ter a casa que as pessoas moravam, sem ter o trabalho, sem ter a organização religiosa que eles tinham. Tudo tinha sido destruído e assumido pelos babilônicos.
Os relatos se passam por volta de 448 a.C. Então é o período que esses exilados voltam para sua terra. Esdras é autorizado a repatriar um grupo de judeus e muda-se da Babilônia para Jerusalém. No próprio livro cita-se que Esdras ele tinha uma boa relação com o atual rei da Babilônia, que era o rei Ciro da Pérsia naquele tempo. Babilônia e Pérsia, para que vocês estejam sempre habituados aí com esses nomes, a gente está falando da mesma região. Pérsia, Babilônia, a gente está falando da mesma região, porém em períodos diferentes. A cada período que o Império Persa aumentava ou diminuía, ele podia trocar de nomes. Então, quando ele tinha um novo rei, um novo imperador, um novo usurpador, eles poderiam mudar um pouco o nome. Claro, esses reinos aumentavam, diminuíam, mas basicamente a gente estava falando da região da Pérsia-Babilônia, que hoje é a região que a gente conhece como Iraque, como Irã, o leste da Jordânia, o norte da Arábia Saudita, toda aquela região era a região da Babilônia, ok? Esdras tinha uma relação muito boa com o rei da época, e o rei acabou autorizando ele a fazer essa repatriação pessoalmente. Falou, olha, Esdras, você está autorizado a pegar um grupo aqui e conduzi-los à terra de vocês, lá, a terra de Israel. Pode voltar e auxiliar essas pessoas no seu novo vínculo à terra de pertencimento. Por isso Esdras é tão importante nesse processo. E aí a gente avança para um livro de Neemias. Esdras e Neemias, eles conviveram no mesmo período e participaram ambos desse retorno. O livro é uma continuação de Esdras. Inclusive, em tempos antigos, os escritos relatam que esses livros eram um só, que depois, por questões didáticas e até questões de ênfase no que cada um fez, os livros foram divididos, mas era um livro só. O livro é uma continuação de Esdras, e quem era Neemias? Era um israelita exilado na Babilônia que era amigo do rei Artaxerxes, que era um outro rei depois do rei Ciro. Então, vocês percebam que mesmo os israelitas exilados na Babilônia, ao longo do tempo, como eles eram homens muito espertos, muito inteligentes, eles eram utilizados pela família real da Babilônia para auxiliar em várias atividades, em cálculos, em contabilidades, em controles, em escritas. Por isso que muitos judeus acabaram se relacionando com os povos da Babilônia, com a alta classe babilônica, porque os judeus eram homens muito inteligentes, muito espertos, e eles acabavam sendo usados como uma mão de obra qualificada. E assim eles faziam amizades. Então, Neemias era um israelita exilado, amigo do rei. Foi autorizado a repatriar-se, assumindo o cargo de governador em Jerusalém. Olha só o prestígio que Neemias tinha. Então, por toda essa proximidade, não só foi autorizado a voltar a repatriar-se, mas também a ser o governador em Jerusalém. Porque mesmo que a repatriação acontecesse, a Babilônia ainda tinha um domínio sobre a região, mas gradualmente ela foi liberando a região para que eles ficassem novamente independentes. Por isso, ele foi assumir como governador lá. Não comentei, mas é um livro de 13 capítulos, um pouco maior que Esdras, e talvez os dois maiores grandes feitos de Neemias, e é por isso que ele é lembrado. Se você em algum momento for fazer uma pesquisa, quem foi Neemias, você vai ver essas duas situações, que é o motivo pelo qual ele é tão importante para as escrituras, para o mundo judaico, claro, para o mundo cristão. Porque ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém, e dizem os escritos bíblicos que foi num tempo recorde, ali, questão de dias ele conseguiu fazer essa reconstrução, reconstrói as muralhas da cidade de Jerusalém, que ele governaria, e reorganizou a rotina espiritual, estabelecendo o judaísmo como uma religião. Comentava isso com vocês há algum tempo atrás, né? Olha só a grande importância de Neemias. Então ele reconstrói as muralhas de Jerusalém, e é por isso que Jerusalém, se você olhar num mapa, existem alguns mapas aí pela internet, que elas mostram todas as muralhas e delimitações que Jerusalém já teve. Você vai ver, no tempo de fulano, as muralhas eram aqui, no tempo do ciclano, as muralhas eram aqui, hoje as muralhas são aqui, porque a cada invasão que Jerusalém sofreu, e as muralhas se quebravam, novas eram construídas, e nem sempre no mesmo lugar. Entendemos? Cultura e fé. Então, Neemias reconstrói as muralhas e estabelece o judaísmo como uma religião. Por que, Maurício, não era uma religião? Era uma religião, só que vamos entender que era mais uma crença.
com várias escritas, com vários rituais, mas não havia uma organização central do judaísmo. E Neemias faz isso nesse momento da repatriação. Ele olha, bom, nós temos nossos rituais, nós temos nossas regras, nós temos as leis, os nossos cânons, temos tudo isso, precisamos organizar de uma forma unificada. E assim ele faz, organiza tudo isso numa religião única, bem administrada, com escalas de sacerdotes, com uma hierarquia, com livros, com tudo bem organizado. Nesse período do repatriamento que tudo acontece. Então, a religião dos judeus ela foi formalizada por volta do século V a.C., como a gente está vendo aqui. Legal, né? Até isso para nós é um fato importante. E aqui a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falamos aqui das obras históricas cronistas, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Um passo importante no nosso aprofundamento catequético aqui do Catequese em Cristo. Que Maria e Jesus estejam sempre com você e com toda a sua família. Nos encontramos no próximo encontro. Tchau, tchau!